Bom, eu tenho dado o exemplo seguinte: na ditadura militar, o judiciário concedia vários habeas corpus. Aí o que a ditadura fez? Ela baixou um decreto-lei onde a polícia podia prender qualquer pessoa na rua e o policial apenas comunicava ao Poder Judiciário essas prisões, porque o judiciário concedia habeas corpus naquela época. Agora, nós tivemos uma decisão de uma página, determinando a prisão de 26 pessoas, quer dizer, uma decisão de uma página, não precisa nem explicar que ela não está fundamentada. E aí foram impetrados habeas corpus para todos os manifestantes no plantão. O plantão não concedeu nenhum habeas corpus, quer dizer, não é possível que de 26 pessoas, todos praticamente primários, de bons antecedentes, com residência fixa, seja necessária a prisão de todos, porque seria imprescindível a investigação criminal. Quer dizer, agora, vejam só, agora não é mais a polícia que prende. Quem prende é o próprio Poder Judiciário em decisões sem fundamentação. O que ocorreu foi que caiu na mão de um desembargador, um habeas corpus. Esse desembargador é um desembargador de muitos anos, que tem independência, que tem autonomia, e esse desembargador concedeu os habeas corpus. O que nós estamos vendo é que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e também o Ministério Público não tem independência, não tem autonomia e usa das mesmas práticas da ditadura militar. Uma outra característica é o seguinte: por exemplo, as pessoas são presas e as famílias têm que tirar uma série de documentos e a família só vai visitar o seu querido ente familiar um mês depois. Isso é a mesma prática da ditadura militar, porque na ditadura militar eles prendiam sem ordem judicial e a pessoa ficava incomunicável por um mês. Diziam até que se ela nesse mês não morresse sob tortura, aí ela tinha a chance de não ser mais assassinada sob tortura. E acho que o que traz muito disso, lá de Bangu, é ver aquela fábrica de presos, 70 presos entrando lá por dia, diariamente, uma fábrica gigantesca, saem 7 por dia, entre os 70, que lá tem uma população, segundo o chefe da segurança lá de uns prédios, de 30 mil pessoas. Olha, a única explicação que nós temos para isso é que o Estado brasileiro se desespera. Se desespera porque de junho para cá a população se levanta cada vez mais, não aceita seguir vivendo como antes, nas condições de vida péssimas do nosso povo, não é preciso redundar muito nisso. Qualquer um que ande pela rua tem o mínimo de honestidade a de concordar conosco, e diante disso o Estado busca golpear aqueles que têm representado nas ruas, têm expressado com a sua opinião, com as suas posições, essa insatisfação popular. Então, o ataque à FIP especificamente é um recado muito claro. O que o Estado está dizendo? Olha, quer protestar, faça um abaixo-assinado, vote, né? Agora começa a eleição. Não, proteste nas urnas, mas nas ruas, não. E há uma felicidade muito grande, né, que foi receber a notícia de que as coisas lá fora continuaram andando, entendeu? As pessoas simplesmente caíram, baixaram a cabeça, entendeu? Você sai, alguém tá lá e continua lutando, não existe essa coisa do personalismo como a própria acusação tenta colocar, né? Pessoas que decidiram e fizeram todo nas ruas, etc. Não tem nada disso, entendeu? As pessoas estão protestando, estão aí, se uma é presa, a outra no máximo sente uma vontade maior de continuar lutando, e isso é muito bonito, foi a maior alegria que eu tive na prisão, que eu vou continuar tendo. Então, as práticas que nós estamos vivendo são as práticas da ditadura militar. Por quê? Porque todas as pessoas da ditadura militar continuaram trabalhando nos órgãos de repressão. Nada aconteceu com eles. E pior, eles trabalhando e ensinando novas gerações. E essas práticas são evidentes que estão acontecendo. Quer dizer, nós vivemos hoje num estado de exceção porque as práticas são as mesmas práticas da ditadura militar. Só que agora a tragédia maior é que são decisões judiciais. Quer dizer, não é mais a polícia que prende e o judiciário solta, como na ditadura. Agora é o próprio judiciário que prende. Então, na verdade, no Brasil, um dos elementos que provam que a gente vive um Estado
cada vez mais fascista, um Estado policial, é o fato de que no Brasil não é só a polícia que é polícia. No Brasil, não toda a imprensa, porque nós valorizamos muito os jornalistas autênticos, os que honram sua profissão, como vocês, né? A imprensa popular, mas no Brasil, o monopólio de imprensa é polícia. O judiciário, totalmente antidemocrático na sua composição, ali estão as oligarquias quase intocáveis, o judiciário também é polícia. Boa parte da intelectualidade que se presta a reproduzir o que os poderosos ditam é polícia. Então o Estado policial não é só a ponta do processo, o policial espancando um manifestante ali na ponta ou matando, assassinando um jovem de 14 anos. Na verdade, cada vez mais tudo é polícia. Se olha o RJTV, o Rodrigo Pimentel, ele comenta tudo. Vai discutir a greve, ele comenta. Vai discutir a crise nos hospitais, ele comenta. Quer dizer, tudo é policizado, esse que é o Estado brasileiro. Obviamente, com as manifestações não ia ser diferente. Júnior, como é que você vê esse processo de um Estado de exceção, uma democracia que tem 30 anos e que produz presos políticos? Bom, a primeira coisa que nós precisamos falar aqui honestamente é que não tem democracia. Se nós falarmos que na democracia burguesa nós temos uma democracia plena, ampla, para todos os setores da sociedade, nós vamos estar mentindo. Óbvio que nós que viemos de uma ditadura militar, que nós que vivemos um momento totalmente de exceção, valorizamos muito o que aconteceu no nosso país pós aí década de 80, né? Valorizamos, né, os espaços, as aberturas democráticas que foram conquistadas também na luta, né? Porque essa democracia que existe, ela também não caiu do céu, ela foi conquistada na luta. Agora, efetivamente, sempre dentro dela, quando o povo lutou e colocou em perigo os grandes negócios, momentos de exceção se abriram. Isso que nós estamos vivendo agora, sob uma parcela importante da sociedade, também não é uma coisa nova, né? Foram vários momentos que o povo viveu a mesma coisa. Agora, há pouco tempo, 2012, nós vivemos a luta, a greve dos trabalhadores, né, da segurança pública, os bombeiros, né, que são militares, que são pessoas, digamos assim, sempre consideradas da ordem, e que no momento que se colocaram, né, nas ruas, brigando pelas suas reivindicações, colocando em contradição a estrutura militar vigente aqui no nosso estado e no nosso país, eles tiveram do Estado a mesma resposta que a Sininho, que as Camilas, que as Heloísas e que tantas outras pessoas que estão presas nesse momento tiveram, né? Então, nós vimos que o problema não é se você é ativista, se você é bombeiro, né, se você é trabalhador da saúde, se você... Ou seja, o problema é luta. Quem estiver lutando, quem estiver colocando a cara na rua, dizendo que não aceita o status quo que está vigindo, vai levar pancada na cabeça. Na realidade, a única diferença entre o preso comum e o preso político, quem falou isso foi um grande advogado, Augusto Thompson, é que o preso comum não sabe que é um preso político. O sistema penal que nós temos aí, ele existe apenas para prender, punir jovens, negros e pobres. Nós sabemos que no Brasil não são esses os criminosos do Brasil. Os criminosos do Brasil são os milionários, os bilionários que construíram uma das nações mais desiguais do planeta. Então o sistema penal, ele serve apenas para reprimir os pobres. Ele não tem nenhuma outra função, não existe essa questão de justiça. O sistema penal tem que ser denunciado. Por exemplo, nós temos uma garantia constitucional que diz o seguinte: toda pessoa presa tem o direito à assistência da família e de um advogado. O pobre no Brasil, na polícia, quando ele é preso, ele não tem advogado. A Defensoria Pública não tem estrutura para encaminhar defensor público para a polícia. Então, na fase policial, na hora da prisão, onde o fato é inicialmente contado e dificilmente esse fato será mudado na instrução criminal, quer dizer, o fato é construído apenas com a palavra dos dois policiais militares.
E se você observar o depoimento deles, eles são idênticos normalmente. Até a crase eles colocam igualzinho. E da mesma maneira que os meninos agora foram para Bangu, né? Os bombeiros foram para Bangu 1, os meninos para Bangu 8, e existem vários Bangus para todas as pessoas que quiserem vir tentar colocar a cara para fora. Então, assim, democracia, né? Que democracia? Não existe efetivamente um Estado democrático de direito, porque se existisse, as pessoas poderiam livremente se expressar, se manifestar através das suas organizações políticas, essas organizações não estariam sendo criminalizadas, o povo não estaria sendo criminalizado, porque nós temos os ativistas criminalizados, mas os operários do Comperj também estão sendo criminalizados, os catadores de lixo estão sendo criminalizados aqui no nosso estado também, ou seja, todos os trabalhadores, toda a sociedade, quem coloca a cabeça para fora leva pancada. Então, não existe Estado democrático de direito e é por isso que nós estamos na rua, para fazer com que exista uma democracia que seja real. Primeiro, como era anunciante do monopólio de imprensa, né? Quem financia essa gente? Claro, os grandes empresários, mas é sobretudo o Estado brasileiro. O maior anunciante na imprensa falada, escrita, da televisão, enfim, é o governo, nas suas diferentes esferas, União, Estados e municípios. E, inclusive, é principalmente a União. Né? E mais, o grosso das verbas da União, por exemplo, em propaganda, o grosso dessas verbas ainda vai, de um modo ou de outro, para as organizações Globo e suas filiadas, se a gente estiver falando de televisão. Então, na verdade, é perpetuação da mesma lógica perversa do regime militar, né? Que incentivava, por um lado, legalizou ilegalmente a Rede Globo, todo mundo sabe que é contra a lei. A Rede Globo nasce com capital estrangeiro, que era proibido, né? Por um lado, legaliza a Rede Globo, investe na Rede Globo, por outro, dá crediário para o pessoal comprar televisão. E aí você fecha a lógica. É exatamente isso.